Hoje vamos entender um pouco que a nossa vida, nós temos aquilo que nós construímos na nossa vida, né? Nós somos hoje o que nós somos ontem. Nós somos o reflexo. E esse reflexo, oh Senhor Jesus, às vezes demora a aparecer, né? Às vezes ele demora um pouco a aparecer, mas um dia ele aparece, um dia ele vem. Mas o que a gente hoje vai ver, antes eu quero ir para Mateus capítulo 9, 35. Mateus 9, 35. Que a palavra diz assim: E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas. Sinagogas eram as igrejas de antigamente, chamadas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. Amém? Então, você veja que Jesus, aqui em Mateus 9:35, Jesus andava em todas as cidades, em todas as aldeias, nas sinagogas, aquela sinagoga, pregando a palavra do reino, anunciando o reino de Deus e curando e libertando pessoas. Veja que antes disso aí, os discípulos, os profetas, não curavam. Eles não tinham poder. Porque coube a Jesus primeiro ensinar. 9:35. Jesus andava por todas as aldeias, todos os povos e cidades, pregando e ensinando a palavra do reino de Deus e curando pessoas de todo tipo de enfermidade e libertando pessoas dos espíritos perversos das trevas. Amém? amém. Então veja que até aí a gente, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente não tem história bíblica que diga que um desses discípulos andava curando. Está entendendo? Amém. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha ortogado. O que é ortogado? É passar uma procuração. Ortogar é passar uma procuração. Pronto, exemplo. Eu posso passar uma procuração para a bispa me representar. Isso é ortogar. Então, Jesus ainda não tinha ortogado aos seus discípulos
esse poder deles curar. Estão entendendo? Por isso que a gente não viu em nenhum dos 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, nenhum discípulo curar ninguém. Porque Jesus ainda não tinha ortogado. Jesus ainda não tinha dado a procuração, o poder a eles. Mas em Mateus capítulo 10, versos 1, aí a gente vai começar a entender o que eu acabei de falar agora. Mateus 10, 1. A palavra, oh Jesus, 10, 1. E ele, quem é ele? Jesus. E ele, chamando a si os seus 12 discípulos. Então, deixa eu... Jesus, ele chamou os seus 12 discípulos. Ele reuniu os 12 discípulos, chamou os 12, reuniu com eles, e aí ortogou poder. Né? Vamos ver aqui o que diz. E ele, chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. Então, antes disso, nenhum discípulo de Jesus tinha poder e autoridade para fazer nada. Está entendendo? Antes de Mateus 10 primeiro, ninguém curava ninguém, ninguém expulsava ninguém, nenhum discípulo podia expulsar demônio, porque Jesus ainda não tinha ortogado, Jesus ainda não tinha dado poder a nenhum deles. É como a bispa aí no banco onde eu tenho conta, se ela não tiver a minha procuração, ela não vai resolver nada, porque eu não tenho autorização para uma procuração para que ela fosse até o banco para resolver, porque o banco não vai atender. É mais ou menos isso essa passagem bíblica. Até antes de Mateus 10, nos 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, nenhum discípulo curou ninguém, nenhum discípulo libertou ninguém, porque Jesus ainda não tinha ortogado poder e autoridade a eles. Amém? Mas a partir de Mateus capítulo 10, versos 1, Jesus, ele reuniu os seus 12 homens de confiança, que eram chamados discípulos. Ele reuniu os 12 e disse: a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse exato momento, eu dou a cada um de vós poder e autoridade, para que em meu nome vós orem por libertação, repreendo os espíritos imundos e eles serão repreendidos, que vós
Orem pelas pessoas enfermas, pelas pessoas doentes, e as pessoas doentes, elas receberão cura, porque eu, Jesus, estou dando a vocês esse poder e essa autoridade que vem dos céus, que vem de Deus, que vem do meu Pai. E eu estou estendendo esse poder e autoridade que o Pai me deu a cada um de vocês. Amém. Amém? Amém. Então, a partir daí, não só os 12 discípulos, mas qualquer um de nós que faça a vontade de Deus, que seja obediente a Deus, que tenha fé em Deus e em Cristo Senhor Jesus Salvador, podemos orar, repreender o demônio e ele ser repreendido, podemos orar por restauração de saúde, podemos determinar a cura daquela pessoa, e essa pessoa, em nome de Jesus, ela é curada, porque Jesus nos deu poder e autoridade para isso acontecer. Aleluia. Amém? Amém. Estão entendendo? Sim. Amém. Eu só posso repreender o demônio se eu tiver autoridade do céu, se eu tiver autoridade de Cristo em mim. Aleluia. Se eu não tiver, eu não vou ter poder e nem autoridade para expulsar o espírito das trevas. Mas em Mateus não termina só no versos 1, no versos 8, 10, 8, a palavra diz, Jesus falando, curai os enfermos. Jesus diz, discípulos, ide e curai os enfermos. Aleluia. Purificai os leprosos, porque a lepra naquela época era a doença mais contagiosa que existia, porque as pessoas que tinham lepra naquela época viviam em cavernas, escondidos da sociedade. Aleluia. Sim ou não? Sim. Mas Jesus disse, curai os enfermos, limpai os leprosos. E a palavra continua no versos 8 de Mateus 10, dizendo, ressuscitai os mortos. Olha, Jesus manda você ressuscitar pessoas mortas. Aleluia. Jesus está dando esse poder. Aleluia. Jesus está dando poder a você orar por uma pessoa morta e ela ser ressuscitada. Ela está com os olhos fechados e você, com poder e autoridade que Jesus otorgou a você, você orar, levanta-te e essa pessoa levanta de uma UTI. Não é o bispo Dantas que está falando, mas sim o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que dá autoridade a você orar para ressuscitar os mortos, para você curar os enfermos, para você libertar pessoas que estão no cativeiro dos espíritos diabólicos das trevas. Mas a palavra ainda continua dizendo, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aqui a palavra diz que ninguém pode cobrar pelo dom.
irmão que talvez hoje esteja sofrendo de uma dor, de uma perca. Talvez de alguém que nem se alimentou no dia de hoje, porque não teve o alimento na sua mesa, está lá chorando. Devemos nos compadecermos, porque em Romanos a palavra diz que devemos nos alegrarmos com aqueles que estão alegres, mas devemos chorar com aqueles que estão chorando. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Hosana nas alturas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, antes de Mateus 10, primeiro e 8, ninguém podia fazer nada. Ninguém tinha poder de curar. Ninguém tinha poder de ressuscitar pessoas. Mas depois de Mateus 10 primeiro, Jesus ele disse: ei, eu estou dando a cada um de vocês, ortogando, passando uma procuração em meu nome, em nome de Jesus, para você orar pelas pessoas enfermas e essas pessoas serem curadas. E você orar pelo morto e o morto ressuscitar. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Abre a boca, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Palavra de poder e de exaltação. O crente não pode ficar com a boca fechada. Amém. Glória. Aleluia. Lá no livro de Marcos, capítulo 3, versos 14 e 15. Marcos 3, 14 e 15. A palavra diz assim. Aleluia. Aqui é uma concordância bíblica. O que é concordância bíblica? É quando um livro ele fala de outro livro, o mesmo tema, ou do mesmo assunto. Então você tem uma concordância bíblica. Amém. Mateus falou e João aqui está confirmando, no livro de Marcos está confirmando, está havendo uma concordância, porque ambos escreveram sobre o mesmo tema. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Então a palavra diz em Marcos 3, 14 e 15: e ter poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. Esse é o 15. Mais um verso, Santo 14. A palavra de Marcos diz: e ele ordenou. Aleluia. De quem está falando? De Jesus. E ele, Jesus, ordenou. E ele ordenou 12 para que estivessem com ele e que ele pudesse enviar para pregar. Então, querida amada igreja do Senhor Jesus, aleluia. Marcos, nós temos uma concordância bíblica do mesmo assunto lá em Mateus. Ele ordenou. Marcos, o livro de Marcos diz que Jesus ordenou os 12 para pregar a palavra do Senhor. E no 15, dando poder para curar as enfermidades. Confirmação lá de Mateus 10, 1 e 8.
Apóstolos. Atos dos Apóstolos. A palavra diz já caiu, mas não caiu, né? Essa mesma tela Bíblia nova aí. Atos dos Apóstolos 19, 11 e 12. 19, 11 e 12. 19, 11 e 12. Veja que depois que Jesus, lá em Mateus, outorgou poder e autoridade a cada um dos 12 discípulos. Depois que Jesus ressuscitou e foi para o Pai, aí os discípulos começam a operar milagres. Aleluia. Está entendendo? Sim, amém. Que Jesus primeiro ele tinha que outorgar. Jesus primeiro tinha que dar poder. Jesus primeiro tinha que ensinar. Como é que eu vou lhe dar poder sem você aprender a usar as ferramentas do poder? Como é que eu vou lhe dar um carro para você dirigir se a pessoa não sabe dirigir? Está entendendo? Então Jesus primeiro tinha que ensinar os 12 homens que eram chamados de discípulos. Jesus ensinou. E quando Jesus ensinou, Jesus deu poder a cada um deles. Deu poder para você orar e aquela pessoa ser curada pela fé dela em Cristo Jesus. Então, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus deu poder e autoridade, aí a gente vai em Atos dos Apóstolos, Atos 19, 11 e 12, que a palavra diz: e Deus fazia milagres especiais pela mão de Paulo. Paulo ainda não era um dos 12. Paulo, ele era um chefe de soldados romanos que perseguiam os cristãos, os que praticavam a fé em Cristo. Até que Deus falou: Saulo, por que me persegues? Até Paulo ser um apóstolo. Depois eu vou trazer aqui um estudo para a igreja. Discípulo não é a mesma coisa de apóstolo, porque Paulo não era discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo eram só os 12. Paulo não era discípulo, Paulo era apóstolo. Tem uma diferença. Em outra oportunidade, se Deus me tocar, eu vou ensinar qual é a diferença de ser discípulo e a diferença do apóstolo. Foi tanto que foi trocado o nome. Foi trocado. Passou passado. Não, era Saulo para Paulo. O nome dele era Saulo. Quando era chefe do exército romano. Era Saulo. É tanto que a palavra diz que Deus diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí depois que Paulo se converte, aí Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Aí ele passou a ser apóstolo. Amém?
aqui que a palavra diz em Atos, e Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo. Por quê? Por que Deus fazia milagres pelas mãos de Paulo? Porque Jesus, em Mateus 10 primeiro, Jesus já tinha outorgado esse poder e autoridade. Até a sombra dele, né? Claro. Amém? Isso. Ele disse: eis que eu te dei autoridade Sim. ao que crê. E aquele que crê fará coisas maiores. Maiores, com certeza. E Eu creio. o verso 12, olha só que interessante. De modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos e as enfermidades se retiravam deles e os espíritos malignos saíam deles. Então, uma coisa que me chamou aqui a atenção, nesse versículo 12 de Atos 19, a palavra não diz que as pessoas foram curadas. Eu vou repetir de novo esse verso 12, para ver se você... Eu vou falar lentamente. Isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo. Amém. Isso é profundo. Eu vou ler bem devagarzinho para ver se vocês entendem o que no livro de Atos está escrito no versos 12. Prestem atenção. De modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles. Está entendendo? Amém. A palavra não fala em cura. A palavra diz que as enfermidades se retiravam. Se retirar é uma coisa, ser curado é outra. Está entendendo? Amém. A enfermidade, elas saíam do corpo físico do doente. Será que tinha poder e autoridade de repreensão? A fé de Paulo era tão grande. A fé de Paulo, a fé dele, a autoridade que Deus deu a ele era tão grande que abastava os lenços, aventais, sombras para as pessoas ficarem restauradas de suas enfermidades. Quem é que não queria estar perto dele? Amém. Eu já estou perto aqui de finalizar. A gente vai para Atos, capítulo 5. Vamos para Atos 5 agora. Atos 5. Para a gente finalizar. 15 e 16. Atos 5, 15 e 16. Você veja que antes de Mateus 10, nenhum discípulo tinha realizado cura e nem expulsado o demônio, Não podia fazer nada. porque essas pessoas ainda não tinham autoridade, não tinham poder outorgado por Deus a elas, por Cristo Jesus. Aí
Atos 5, 15 e 16, a palavra diz: de modo que eles levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em cátares. Cátares quer dizer, irmão, um pequeno leito de lona dobradiço. Então as pessoas pegavam aquelas lonas, colocavam os enfermos ali sobre aquelas lonas e levavam, deixavam eles sobre as calçadas, porque ali eles sabiam que os discípulos de Cristo iriam passar. Aleluia. E veja o que diz a palavra no versos 15 de Tiago 5: de modo que eles levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em cátares e em marcas, aleluia, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E o verso 16: veio também uma multidão até as cidades circunvizinhas a Jerusalém, trazendo pessoas enfermas e atormentadas de espíritos imundos, e todos eram curados. Dá glória a Deus, igreja! Dá glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Palavra de poder e exaltação. Veja que as pessoas compadecidas, solidárias, aquelas pessoas doentes, que muitos deles não podiam se locomover, não podiam andar, não podiam chegar nas calçadas, nas ruas, aonde os discípulos de Cristo iriam passar. Então as pessoas pegavam marcas, as pessoas pegavam e improvisavam lonas em marcas, colocavam essas pessoas e levavam até as calçadas, levavam até as ruas onde os discípulos de Jesus iriam passar, para que pelo menos a sombra dos discípulos passasse sobre os enfermos, sobre os atormentados, e as pessoas serem curadas em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém! Glória a Deus. Quem crê? Eu. Amém? Deixa eu fazer aqui uma pergunta agora a vocês. Quem crê que a minha camisa pode curar você? Sim. Amém. Quer tocar nela? A palavra diz que até os lenços e aventais do apóstolo Paulo curava. Até a sombra de Pedro curava. As roupas de Jesus curavam, como curou a mulher do fluxo de sangue. Porque essa roupa, essa camisa que eu estou vestindo, ela já foi colocada, não sei por qual razão, que Deus assim quer, colocou poder sobre ela. Para quem estiver doente nessa noite, isso é para quem crê de verdade. Se você não tem fé, não crê de verdade, não venha tocar nas minhas vestes. Mas se você crê que o Espírito Santo, que a unção do Espírito Santo, que Ele, o Espírito Santo, colocou poder e virtude sobre a minha veste, sobre a camisa, pode vir aqui à frente e tocar nela. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Faz a tua obra, Senhor, porque o Senhor me deu poder e autoridade para isso. Aleluia.
O Senhor deu poder e autoridade aos discípulos, deu a Paulo e deu a mim. Amém. Aleluia. Tem mais alguém que quer tocar? Aleluia. E vocês vão dar esse testemunho quinta-feira aqui. Não é o bispo Dantas que cura, não é um pedaço de roupa, mas é o poder do Espírito Santo que está sobre mim, que está sobre a unção. Eu estou sobre a unção e o comando do Espírito Santo de Deus. Eu estou ortogado por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode ter certeza que aqueles que tocaram com fé, crendo e acreditando, quinta-feira dará o seu testemunho aqui na igreja. Eu creio sim, porque Jesus não é mentiroso. Jesus em Mateus 10 primeiro ele deu poder e autoridade. Deus fazia milagres especiais, extraordinários, pelas mãos de Paulo, pelos lenços e aventais, pela sombra de Pedro. E todos aqueles que tocavam eram curados. Mas pela fé. Pela fé. Pela fé. Exatamente, tem que tocar pela fé. É tocado. Se tocar por tocar, não vai acontecer nada. Nada. Mas você tocou aqui, não é na camisa do bispo nada não, porque essa camisa estava transformada pelo Espírito Santo. Ela recebeu a unção do Espírito Santo que esteve aqui do nosso lado. Está. E ortogou o poder e a autoridade. E ele, Espírito Santo, e ele, o Pai, e ele, o Filho Jesus, querem que vocês divulguem aonde vocês receberam e como vocês receberam a cura de hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.